Vamos falar aqui então da Cloudware Business, ok? Que é o software de faturação que vocês conseguem interligar com o GESA. Não só a Cloudware Business, mas também o Talk Online, ok? Bom, o que faz? Basicamente, vocês têm que escolher um sentido único, existem dois sentidos para vocês trabalharem nessa interligação. É o sentido GESA Cloudware e Cloudware GESA. Como é que funciona isso? Se vocês escolherem o sentido GESA Cloudware, as despesas em que vocês criarem dentro do GESA, as despesas a nível de honorários, os serviços que vocês prestam para aquele proprietário, para aquele imóvel, para aquele inquilino, vocês então conseguem exportar essas despesas para o Cloudware Business e a partir disso gerar então as despesas, ok? No sentido inverso, se vocês criam as despesas diretamente no Cloudware ou no Talk Online, vocês podem trazer essas faturas que já foram criadas no software de faturação para o GESA e, a partir disso, gerar essa despesa naquele contrato, e naquele proprietário, ou naquele inquilino. Ok? Quais são as mais-valias desse serviço? É justamente poder lançar automaticamente as despesas que foram criadas do GESA para o Cloudware Business ou vice-versa. Como é que isso vai funcionar na prática? Eu vou aqui aceder ao GESA. Ok? Primeiro, sempre tem que vir a parte da configuração. Ok? Administração, configurações. Assim como acontece na Vodafone ou Net, na LusoPay, a ligação à faturação, é necessário também que vocês entrem em contato com a Cloudware Business ou com a Talk Online para terem acesso a essa interligação, ok? Uma vez em que vocês subscrevem com eles, vocês então conseguem fazer essa ligação aqui com o GESA, ok? Eles vão fornecer então as informações a nível de identificador e depois a nível de palavras-passe, de segredos, e vocês vêm aqui e fazem ativar. Uma vez em que vocês fazem essa configuração aqui de ativação, vocês precisam, aqui no meu caso da minha demonstração, eu tenho dois softwares, eu tenho o GECOND e tenho o GESA. Aqui no nosso caso, nós vamos falar só do GESA e vamos escolher qual é o sentido que vai ser dado para a faturação. Se eu quero enviar despesas do meu software GESA para o Cloudware Business, ou se eu quero trazer do Cloudware Business para o GESA as faturas que já foram criadas e assim poder gerar despesas. Não posso escolher os dois sentidos, eu tenho que escolher apenas um único sentido. Uma vez em que essa configuração é feita, tem que ser feita sempre dessa maneira, ok? Aqui no caso, se eu selecionar a primeira opção, permite lançar despesas do contribuinte, que é, no caso, o contribuinte da empresa de gestão de condomínios, ok? Esse número de contribuinte, obrigatoriamente, tem que ser o número de contribuinte que está em administração titular da licença, ou seja, tem que ser igual ao titular da licença do GESA, ok? E, além disso, esse número de contribuinte tem que estar associado a um fornecedor aqui nas entidades. É necessário que exista um fornecedor criado com esse número de contribuinte, ok? Que é justamente para que o GESA saiba que são essas as faturas que vão ser enviadas para o Cloudware, ok? Então, uma vez em que eu seleciono aqui essa opção, permite lançar despesas do contribuinte, que é o contribuinte dessa licença, para o Cloudware Business, vai ser então criado aqui dentro do menu Lançamentos, vai aparecer então aqui uma opção chamada Cloudware Lançamentos Pendentes. Aqui no meu caso, como eu não tenho nenhuma ativação feita, nesse meu menu não vai aparecer. Porém, eu acredito que aqui dentro da minha apresentação... Ok, onde é que está a minha apresentação? Ok, não tenho aqui? Ok, mas eu consigo buscar aqui no meu computador rapidamente essa informação. Ok, então, aqui, imaginem, nós estamos aqui no Cloudware Business, ok? E aqui dentro do menu Lançamentos, apareceu para mim Cloudware Lançamentos Pendentes. Uma vez em que eu clico aqui em Cloudware Lançamentos Pendentes, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar as despesas que foram criadas no GESA, que podem ser enviadas para o Cloudware, ok? Então, eu venho aqui por exemplo, eu tenho um exemplo em específico. Eu tenho aqui para esse cliente, é um proprietário, que é o senhor Adelino da Silva Fernandes, essas informações todas são fictícias, ok?
Então, eu tenho um valor em despesas que foram criadas, despesas de honorário, enfim, e aqui se eu clicar em cima do nome do senhor Adelino, aqui do lado direito, vai aparecer a lista de despesas e todas as despesas que foram criadas. Aqui no caso eu tenho uma despesa de administração, dos honorários de gestão, ok? E aqui também eu pus aqui uma despesa de condomínio, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono aqui esse lançamento pendente, e clico em lançar no Cloudware. Uma vez em que eu faço isso, essa despesa vai ser enviada para o Cloudware e a partir disso vocês podem então fazer a fatura dentro do Cloudware, ok? Em todo caso, se não for de vosso interesse, basta selecionar aqui e remover da lista de lançamentos pendentes, ok? É assim que vocês vão poder fazer o envio de despesas que foram criadas no GESA para o Cloudware Business ou Talk Online e assim poder gerar as faturas de uma forma mais automática, ok? O movimento contrário, como é que ia funcionar no movimento contrário? Eu venho aqui então em administração outra vez, configurações, já estou aqui no Cloudware e vou selecionar o movimento contrário, que é trazer do Cloudware Business as faturas que já foram criadas e, a partir dessas faturas, gerar despesas dentro do GESA, ok? Uma vez em que eu seleciono essa opção, é necessário também que eu identifique aqui o número do fornecedor, ok? No caso aqui é o número do vosso contribuinte, tá bem? E depois, eu vou dizer aqui nessas duas opções, se eu quero criar apenas uma despesa no GESA com o valor total, ou se eu quero criar despesas com cada linha do documento. Aqui vai servir porque, de fato, se vocês têm uma fatura com mais de uma rúbrica, então aqui vocês podem fazer essa separação, ok? Fica a critério de cada uma das empresas quando fazem a configuração. Uma vez em que vocês selecionam essa opção, onde vocês vão buscar do Cloudware e do Talk Online essa fatura, o menu já não é o mesmo, não é lançamentos Cloudware documentos pendentes. Vocês vão aqui em lançamentos, documentos de origem externa. Onde é que estão os documentos de origem externa? Eu acho que também só vai aparecer quando vocês tiverem isso aqui. Estou, Luciano. Só vai aparecer se tiver a configuração. É isso, não é, Alex? Pronto, exatamente. Exatamente. Só tem essa hipótese. Exato, eu pensava que já estava presente aqui, mas de fato, assim como acontece no sentido GESA Cloudware, da mesma forma do Cloudware para o GESA, só vai aparecer a opção aqui se vocês já tiverem essa configuração criada dentro do GESA. Então, vai aparecer então aqui uma opção chamada documentos de origem externa, peço desculpa, em lançamentos. E quando vocês clicarem lá, eu acredito que aqui... Não, eu não tenho... Ok, deixa eu ver aqui nos meus anexos. Só um momentinho, peço desculpa. Ok, não vou ter, mas pronto. Eu consigo aqui mostrar para vocês. Vai haver aqui o botão documentos de origem externa. Quando vocês clicarem nesse botão documentos de origem externa, vai ser muito similar a essa imagem que eu já mostrei aqui para vocês, dos documentos em que vocês precisam enviar para o Cloudware. Nesse caso, o que é mais fácil? Eu vou até fazer aqui mais fácil, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso centro de ajuda. Eu tenho essa informação como é que deve acontecer. Que eu selecionei a segunda opção, não é mesmo? Identifiquei o número do contribuinte. Depois que eu fiz a configuração total, o que vai acontecer? Nos documentos de origem externa, que é o que estava a falar, vai aparecer dessa maneira. Todas as faturas que foram criadas dentro do Cloudware ou do Talk Online. E a partir daqui, vocês podem selecionar todos eles de uma única vez ou selecionar um a um. É necessário identificar a rúbrica, ok? Qual é a rúbrica daquela despesa. E a partir do momento em que vocês selecionam aqui, vai haver um botão gerar despesas. Vocês vão clicar nesse botão gerar despesas. Esse documento de origem externa vai sumir daqui e automaticamente essa despesa vai ser criada dentro daquele contrato para aquele proprietário, para aquele inquilino. Okay? Então, é uma forma em que vocês têm de criar a despesa de forma automática, trazendo as informações da faturação. Ok? Pronto. O que é importante aqui? Aqui é o importante que vocês conseguem também ter acesso à fatura. Então, imagina, se vocês trouxeram lá do Cloudware a informação de despesa para cá, para dentro do GESA,
A qualquer momento, quando vocês forem pesquisar por aquela despesa e vocês clicarem aqui nesse ícone de cloud, que é um íconezinho do documento, do anexo, vocês vão ter acesso então àquela fatura que foi criada para aquela despesa, ok? Pronto. Da mesma forma, é necessário que algumas informações estejam preenchidas de forma correta para validação, okay? A nível de fornecedor, documento, emissão, o valor, o proprietário, o imóvel, todas essas informações têm que estar preenchidas no GESA de forma correta para que essa fatura seja, então, exportada como uma despesa, ok? Depois, como eu falei, depois aqui, basta selecionar todos os documentos, botãozinho gerar despesas, e aquelas despesas vão ser criadas dentro do GESA.